Deus. Eu quero saudar o povo de Deus na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia em pé como estamos. No segundo livro do Pentateuco. Segundo livro do Pentateuco. Ou segundo livro da nossa Bíblia. Aleluia. Êxodo. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, ou segundo livro da Torá, que é a lei dos judeus, ou ainda o segundo livro do Pentateuco, não é? Capítulo 3, versículo 1 até o 6º. Primeiro versículo do capítulo 3 até o 6º versículo. Diz assim o versículo 1 do capítulo 3 do Êxodo: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, ou Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que a sarça não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Toma o seu assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Sou grato pela vida desta igreja, pela existência desta igreja, desta congregação, mais precisamente pela vida da pastora Cida Zanichelli, não é, pastora dirigente desta congregação, que nos convidou para trazermos uma palavra da parte de Deus à igreja. Desde que ela falou conosco, começamos a nos preocupar em algo, uma palavra para instruir a igreja de Deus. E abrindo a Bíblia, o celular, e procurando algo da parte de Deus, Deus nos trouxe esta passagem bíblica para comentarmos com a igreja de Deus nesta noite. Aleluia. Também é satisfação rever nosso pastor presidente, não é? E todos os irmãos e irmãs que aqui estão presentes neste lugar de adoração. Nós vamos então lembrar que apenas Moisés ouviu esta ordem do Senhor, mas não foi só Moisés. Outro personagem bíblico também ouviu esta ordem do próprio Deus: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Aleluia. Mas nós vamos falar de Moisés, não é? Que foi aquele príncipe do Egito, foi criado como príncipe, foi instruído como príncipe
e foi criado como herdeiro do trono do Egito, não é? Nós podemos nos lembrar que a Bíblia não dá alguns detalhes, mas nós podemos estudar e memorizar ou pensar ou meditar que aquela moça ou aquela jovem senhora, filha do grande Deus Sol, não é? Que era conhecido o Faraó, aquela jovem senhora, nós pensamos que ela era estéril, ela não podia dar à luz uma criança, e de repente a história conta que ela vê um cestinho, um mini barquinho, não é? Que a mamãe, com todo amor, carinho e cuidado, teceu, fabricou, produziu, colocou o seu bebê. E já que ela, para ser morto, talvez a mamãe tenha pensado: é melhor eu deixar que o Nilo leve o meu filhinho do que vê-lo nas mãos dos soldados sendo assassinado, cortado à espada, porque foi essa a ordem do Faraó: matar todas as crianças hebreias assim que nascessem. E ela conseguiu dar à luz, e Deus não permitiu que as parteiras dessem conta ou falassem: não é um menino, é um hebreu que nasceu, é um menino. Se as mulheres, se as parteiras dissessem isso, com certeza Moisés teria sido assassinado, como muitos inocentes foram, não é? Então, em meio a tantas mortes, a tantos mortos, Moisés foi escolhido por Deus para não ser assassinado. Deus tinha um propósito especial na vida de Moisés. Então seria muito fácil, já não é, pastor? Já que Deus tem um propósito específico para nós, então Ele vai facilitar as coisas. Não é bem assim, não é? Então aquela mulher, aquela jovem senhora está se banhando no Nilo e de repente vê algo diferente. E ela então abre para ver quem era. Um bebezinho. Imagine uma jovem senhora estéril, não é, que não podia dar à luz, se encontrar tão facilmente com um bebezinho. Ela pegou para si, como diz a Bíblia, o próprio Moisés escreveu por revelação divina, não é? E depois a sua mãe com certeza lhe contou também, não é? Então ela pegou para si, para criar aquele menino. E aquele menino, ele foi criado como um herdeiro do trono, não é? Então só poderia ser Faraó um filho do Faraó, ou pelo menos um neto ou bisneto, e não a filha. E entendemos que o Faraó só tinha uma filha, e esta filha não podia lhe dar um neto, mas Deus preparou tudo no momento e na hora certa. Aleluia. Quem é o outro personagem bíblico importante que também recebeu esta ordem para tirar as sandálias dos pés? Está lá, você pode abrir a sua Bíblia se quiser, está lá no livro de Josué, capítulo 5. Josué capítulo 5, o versículo de número 13 até o 15, você pode me acompanhar aí. Josué 5 e 13. Encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada.
Josué teve medo? Não. Josué era um grande guerreiro. Ele aproximou-se dele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? O versículo 14: então o homem informou: não sou dos teus e nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Aleluia. Então os dois únicos personagens bíblicos que receberam esta ordem do próprio Deus, aqui fala o anjo do Senhor, e nós já sabemos, já estudamos que no Antigo Testamento o anjo do Senhor se refere ao próprio Deus ou ao Senhor Jesus, que é Deus, não é? Então os dois personagens, quando lhe perguntarem quais foram os dois homens na Bíblia que receberam a ordem de Deus para tirar as sandálias dos pés, você já sabe: Moisés e Josué. Aleluia. Então nós vimos que Moisés, vamos voltar à história de Moisés, vamos deixar Josué para outra oportunidade. Então apenas Moisés e Josué ouviram esta ordem do Senhor. Moisés então era um príncipe do Egito, educado nas melhores universidades do Cairo, não é? Porque o rei sempre está na capital, não é? Então possuidor, conhecedor de uma cultura milenar, que era a cultura dos egípcios, não é? Tudo isso era Moisés. Olha aí, veja bem, este príncipe do Egito, educado nas melhores universidades, conhecedor de uma cultura milenar, que era só esta cultura, este aprendizado, este conhecimento só era dado ao herdeiro do trono, não era para qualquer egípcio. Veja a importância, a sabedoria e o conhecimento que tinha Moisés. Edificador das mais importantes cidades do mundo. Moisés. Já que ele era um futuro herdeiro, um herdeiro do trono, um futuro faraó, então prepararam. A mamãe fez com que ele se preparasse, estudasse, conhecesse toda a cultura do Egito, porque o Egito então naquela época dominava a região. Fluente em vários idiomas. Quem pensava que Moisés falava só o idioma dos egípcios se enganou. Eu mesmo pensei no início. Não, Moisés era fluente, falava e conhecia vários idiomas. Era o dever dele, porque era, quem sabe, um futuro faraó. Agora dá para imaginarmos que poder e autoridade que Moisés tinha no Egito. Olha só, tinha poder e tinha autoridade no Egito. Era o príncipe do Egito, futuro faraó, tinha todo o preparo para governar a terra do Egito e as terras vizinhas, não é? Então veja a importância que Moisés tinha, muito grande. Era pouca coisa? Não, Moisés era um grande homem, louvado o nome do egípcio, hebreu de nascimento, mas foi criado, foi cuidado, foi preparado
como um egípcio. Na realidade, ele era um bebê hebreu, né? Que sobreviveu milagrosamente ao massacre. Nós já falamos no início. Decretado pelo faraó, amedrontado com o crescimento populacional dos judeus. Os judeus haviam crescido tanto no Egito que o faraó falou: peraí, eu tenho que parar com isso. Daqui a pouco eles formam um exército maior do que o exército do Egito. Então ele tentou parar o crescimento dos hebreus. Até no início parece que conseguiu, mas depois Deus não deixou que isso acontecesse. Mas Moisés, de repente, ele que tinha toda a autoridade, todo o direito de um futuro herdeiro do trono, não é? Agora ele é escorraçado, procurado vivo ou morto. E aí pastores e pastoras, irmãos e irmãs presentes, eu fui procurar. Um copo com água, por favor, pastor. Obrigado. Então eu fui procurar quem era aquele homem que Moisés acabou assassinando. Não era um cidadão qualquer. Procurando nos históricos, era um soldado egípcio. Mas por que Moisés poderia se levantar contra um soldado egípcio? Porque ele era respeitado. Ele era um herdeiro do trono. Ele tinha autoridade sobre um soldado do exército egípcio. Então aquele homem que surrava um hebreu, irmão de Moisés, ou da mesma linhagem, era um soldado. Então Moisés, já que tinha autoridade, ele foi para cima. Rapaz, não, o que você está fazendo? Você está batendo no meu irmão? Quem sabe Moisés tenha pensado em falar assim. Não bata nele. E o soldado começou a suar aquele hebreu, e Moisés foi para cima e acabou tirando a vida do soldado egípcio. Cadê a autoridade de Moisés? Cadê o direito de Moisés? Cadê o poder de Moisés? Caiu por terra. O grande homem egípcio, que quem sabe sonhava com o trono do Egito, agora tem que correr, tem que se esconder, porque é ordem do faraó, é ordem do rei da terra do Egito, o rei da terra da época. Meu Deus. Vivo ou morto, tragam Moisés à minha presença. Meu Deus. Então vemos que, se fosse um egípcio qualquer, um cidadão comum, com certeza Moisés seria perdoado. Mas nós vemos que entendemos que aquele homem que foi morto não era qualquer um, também não era qualquer soldado, quem sabe um líder, não é? De um grupo do exército do faraó. Mas Moisés tentou ajudar e acabou sendo descoberto, não é? E quando foi descoberto, Moisés teve que correr. E aí nós vamos ver, naquele momento que Moisés teve que fugir, morria o herdeiro da maior nação do mundo, e nascia o grande libertador de Israel. Moisés nem sabia disso, nem sonhava com isso, nunca pensou nisso, mas Deus já tinha planos e propósitos para Moisés. E às vezes nós crentes
chamados por Deus para sermos líderes, para sermos crentes, para sermos anunciadores das boas novas, que é a mensagem do Evangelho de Cristo. Nós passamos por dificuldades e problemas e nós já queremos desanimar, dizendo: mas eu sou filho de Deus, eu faço a vontade de Deus, eu faço o querer de Deus, como é que eu posso ser perseguido dessa forma? Isto não é comum, não é natural. Não é mesmo. É só para quem foi chamado para morar no céu. Se você foi chamado, entende que você é um chamado para morar no céu, então aceite. As dificuldades virão, os problemas serão maiores do que outrora. Porque quando não fazemos a vontade de Deus, parece que as coisas são mais fáceis. Eu já ouvi lá no meu trabalho: olha, pastor, depois que eu fui para a igreja, as coisas parecem que pioraram. E aí eu disse para o colega: eu concordo com você. Concordo, pastor, eu disse assim, eu concordo com você, e vai piorar mesmo. Mas piorar de que forma? Porque aqueles que não fazem a vontade de Deus vão se voltar contra você. É assim. Por quê? Porque nós fomos chamados para morarmos no céu e não para vivermos nessa terra para sempre. Não, aqui é só uma passagem, é só enquanto estivermos neste corpo. Depois que esse corpo descer à terra, a sepultura, nós temos uma morada celestial. E as pessoas que não reconhecem isso e não aceitam isso, vão nos perseguir, porque eles não aceitam, eles não entendem, não querem entender, não querem aceitar. Então seremos mesmo perseguidos. Moisés nem sabia que quando ele deixou o Egito para correr, para se livrar da morte, ele nem sabia que ali estava nascendo o futuro libertador de Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Então, igreja do Senhor, para os crentes, para o crente fiel, as dificuldades só aumentam, mas o prazer, o desejo de morar no céu é tão grande que nós até vencemos as dificuldades e os problemas desta vida. Quem nos dá força é o nosso Deus. O mesmo que permite que o inimigo nos persiga, nos assole, nos traga dificuldades e problemas, é o mesmo Deus que nos dá força para vencer. Vencer e transpor as barreiras e os obstáculos. Se nós ficarmos chorando no canto, nós seremos vencidos, porque o inimigo não vai ter dó de você. Não, porque sabe por quê? Porque Satanás sabe o que é que tem lá na terra, na cidade celestial. Ele sabe do prazer, do gozo, das bênçãos que tem lá. Então ele não aceita que você vença. Então ele não vai ter dó de nós. Ele não vai ter dó de nós. Ele vai lutar contra nós para nós desfalecermos, para nós desanimarmos, porque ele sabe que a bênção lá no céu é grande. O galardão que Jesus prometeu para os vencedores lá no Apocalipse, que o próprio Jesus mostrou para João, o galardão é glorioso. E Satanás sabe que galardão é esse. Por isso que ele tenta fazer-nos desanimar, voltar atrás, dizer: não, para mim não dá, não, para mim não, tá difícil demais, eu vou voltar para o Egito. Aleluia. Moisés nunca mais voltou para o Egito, não como aquele sonho que ele sonhava, como herdeiro do trono do Egito. Mas ele só voltou para o Egito
como grande libertador de Israel. Então não volte, não queira voltar para o Egito, de maneira nenhuma. Quem saiu do Egito não volta mais. Só voltamos para pregar que Jesus é o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então Moisés imediatamente foi considerado um fugitivo perigoso e caçado pela guarda do rei como um animal feroz. Herdeiro do trono, agora caçado como um animal feroz. Mas havia um Deus em Israel, e mais uma vez, aleluia, milagrosamente, após atravessar o deserto sozinho. Meu Deus. Foi fácil para Moisés? Um herdeiro do trono, um homem sábio, com toda a cultura que lhe foi acessível, como herdeiro do trono, agora teve que atravessar o deserto sozinho, sem ajuda de ninguém, para chegar do outro lado com vida. Imagine o exército, toda a guarda do Egito atrás de Moisés. Se Deus não guardasse Moisés, será que Moisés chegaria vivo? Nem sairia do Egito. Não. Parece que eu vejo Deus com uma cápsula guardando Moisés no deserto, de dia, de noite, de dia, de noite, noite, dia, de noite, noite, dia, de noite. E você pensa que seria possível você chegar até aqui com vida, salvo, se não fosse a cápsula que Deus colocou em você para lhe guardar? A Bíblia diz que não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos engolidos vivos pelo inimigo. A vontade do diabo é tragar você, é tragar a mim, porque nós somos tão pequenos diante dele como seres humanos, que se não fosse Deus nos guardar, nos proteger, ele nos teria engolido vivo. Como Moisés. Assim como foi com Moisés, ele é comigo, ele é contigo, ele é conosco. Então não desanime jamais, não pare de lutar. As forças são poucas, mas o Senhor é que está dando resistência para você. Continue lutando, continue guerreando, não vai parar, não vai acabar a luta. Não. Sabe por quê? Porque nós somos estrangeiros. O estrangeiro sempre vai ter que pagar. Lá na Polícia Federal, eu me lembro do meu sogro, toda a vida dele, desde que eu conheci, já há 20 e alguns anos, né, pastora? Ele de 5 em 5 anos, né, pastora? Tinha que ir lá na Polícia Federal, lá na Lapa. A Polícia Federal, a agência da Polícia Federal, aqui na região metropolitana, na capital é a Lapa. Ele tinha que ir lá de 5 em 5 anos para pagar a taxa de estrangeiro, como estrangeiro no Brasil, e receber o novo registro, que ele não tem, como você e eu, o RG, o registro geral. O dele é RNE, Registro Nacional de Estrangeiro, porque ele é cidadão iugoslavo, não é? Cidadão europeu, então ele não tem direito, até que ele completou quantos anos, pastor? 70 anos? 70 anos, e aí acabou. Ele não precisa ir mais na Polícia Federal, ele já recebeu o RNE permanente. E você e eu, quando é que nós receberemos o RNE nesta terra? Nunca.
O diabo nunca vai permitir que nós sejamos, ou seja, o próprio Deus não vai permitir, se você continuar utilizando as forças que Ele está te dando para lutar contra esta terra, contra essa sociedade injusta, contra essas leis injustas. Por quê? Porque nós não somos cidadãos desta terra, nós pertencemos a Sião celestial. Aleluia. Então Moisés teve que atravessar agora o deserto sozinho, até chegar a uma cidade chamada Midian, a uma terra chamada Midian, onde um desconhecido chamado Jetro e sua filha chamada Zípora o acolheram. Quem é que acolheria um viajante vindo de longe, desconhecido? Não é? Mas Deus preparou um sacerdote de Midian. Só os religiosos verdadeiros é que tem misericórdia dos viajantes, das pessoas que não têm lugar, não é? Então Jetro era um sacerdote, teve misericórdia de Moisés e o acolheu, e ainda lhe deu a sua filha para se casar com ele. E agora Moisés era o quê? Era tudo no Egito. Todo conhecimento, toda cultura, tudo que ele pôde estudar, ele estudou. Todas as faculdades, todos os cursos que ele pôde angariar no conhecimento, no seu currículo, ele teve. Mas em Midian não tinha valor nenhum. Não tinha valor. Aleluia. E agora, o que sobrou para Moisés? Qual a profissão? Pastor. Jetro era um grande criador de ovelhas. Então ele disse para Moisés: seja um pastor, você vai ser pastor das minhas ovelhas ainda. Não eram ovelhas de Moisés. Ele teve que pastorear as ovelhas do seu sogro. Olha aqui, imagine se Moisés não tivesse humildade. Ele falaria: não, todo o conhecimento que eu tenho, eu vou enganar esse velho, vou tomar as ovelhas dele e vou voltar para o Egito, de onde é o meu lugar. Aonde é o meu lugar? Sou doutor. Doutor. Quem sabe ele apresentou, não é? A sua carteirinha para Jetro: sou doutor do Egito. Jetro falou: isso aqui não tem valor. Em Midian, doutor do Egito não tem valor. O que lhe resta é ser pastor. Pode pastorear minhas ovelhas, que aí eu te ajudo no sustento. Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes, irmãos, nós queremos ser tanta coisa, e Deus só quer nos ensinar a sermos humildes, a sermos gratos. Humildade e gratidão Moisés tinha. Ele mostrou, ele provou que tinha humildade e gratidão. Primeiro ele agradeceu a Deus, porque ele sabia que um homem sozinho atravessar o deserto durante dias e noites era impossível. Gratidão. Ele chegou com vida em Midian, em paz em Midian. O exército, os soldados do Egito não alcançaram. Ele sabia que era uma misericórdia de Deus. Aleluia. E agora, de doutor a pastor de ovelhas. Outra humildade e gratidão de Moisés. Ele foi um grande pastor de ovelhas, para depois Deus levantá-lo como um grande pastor do maior e mais importante rebanho da terra. Aleluia. O povo eleito por Deus, Israel. Aleluia. O que aprendemos com a história de Moisés é que tudo pode parecer acabado,
terminado, mas não para aqueles que confiam em Deus. Então, a queda de Moisés não foi em nada mais difícil do que a que pode acontecer com qualquer pessoa comum. Nós podemos, não é? Alguns, eu vou usar esses 5 minutos rapidamente para terminar e encerrar esta instrução que o Senhor trouxe, usou a minha vida para a sua vida, abençoar a sua vida. Aqui em Suzano, eu era ajudante geral, concursado pela Prefeitura de Suzano, pela misericórdia de Deus, não é? Mas, em outras coisas, eu era um funcionário da educação. E o funcionário da educação, ele é respeitado mais do que os funcionários das outras secretarias. Porque a Secretaria da Educação é a secretaria que mais recebe verba do governo municipal, estadual e federal. Então, todas as escolas, em todos os lugares que eu chegava, nós éramos respeitados, não é? Não era um ajudante qualquer, era um agente de manutenção escolar. E de repente Deus muda tudo, me deu sabedoria e conhecimento para fazer um concurso numa cidade que eu sequer conhecia. Já tinha ido 1 ou 2 vezes lá, que eu já tinha trabalhado em uma empresa pertencente a Itaquá, mas no limite com Arujá. Então o banco era de Arujá, então fui umas 2 vezes lá. E quando era criança também passamos por Arujá para ir num casamento em Santa Isabel. E Deus fez isso. E eu estou lá. O menor cargo, ou cargo menos desejado por qualquer pessoa: coveiro. Quando dissemos que somos coveiro, o pessoal arregala o olho, ninguém quer saber. Coveiro? Meu Deus do céu! Sabe quem quer ser coveiro? Os funcionários da empresa, que até o evangelista José também é funcionário. Eles sonham ser coveiro. Por quê? O salário de coveiro é o melhor da Secretaria de Serviços de Arujá. Tem lá na Prefeitura de Arujá, o menor cargo é o conservador de vias, depois vem ajudante geral, e aí o coveiro. E aí eles sonham, mas os demais ninguém quer saber de ser coveiro. E de repente eu comecei a olhar, comecei a estudar e deu certo. Passei na prova escrita em 4º lugar. Fui para a prova prática, nunca, só fui no cemitério para sepultar o meu pai, a minha irmã, e quando era criança, os meus irmãos pequenos que morreram, meu irmão mais velho também, e alguns parentes, não é? Só isso que eu conhecia de cemitério. E agora fazer uma prova prática de coveiro, não sabia nem por onde começava. Procurei no YouTube, vasculhei, a pastora Jorge me ajudou, e aí o mínimo básico na teoria eu sabia. Até uns colegas falaram: olha, eu vou te apresentar um coveiro aqui em Suzano, é amigo meu, e você vai lá no cemitério do Rafa, ele vai te ensinar. E aí eu esperei 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, e nada, não deu certo. Falei, vou assim mesmo. Chegou em Arujá, e o pastor Gese, e cadê o cemitério? Não sei. Que lado que fica? E o aplicativo mostrava, fica para esse lado, nós fomos, não era. Vamos para esse lado, não era. Fomos sentido Santa Isabel. Eu falei, pastor Gese, vamos sair da rodovia, vamos voltar para o centro de Arujá, porque nós estamos no caminho errado. Era 7 horas da manhã, nós tínhamos que chegar lá. E já era 10 para as 7, nós estávamos no sentido, na rodovia Dutra, indo para Santa Isabel. Meu Deus, vamos voltar, pastor. E o pastor Gese voltou, e nós
demos continuidade, fomos perguntando, chegamos lá no cemitério. Cadê o cemitério? Só tinha um canil que a pastora Valdirene trabalhou. Eu lembro lá porque eu e a pastora Joyce fomos buscar os gatinhos, 2 gatinhos, né? Que nós levamos, a pastora conseguiu lá uma vaga para fazer esterilização, né? Então, para castrar, mais fácil dos irmãos entender. Aí a única vez, jamais, a pastora sabia que tinha um cemitério ali? Sabia, porque a pastora trabalhou vários dias lá. Mas quem chega lá e não conhece Arujá, chega no cemitério, no portão e não sabe. Eu já cobrei do meu chefe. Precisa colocar um letreiro aqui, cemitério municipal 2 de Arujá. Chefe, faça isso. Mas, chefe sabe como é que é, né? Comissionado, só eu costumo dizer que o comissionado só quer isso da prefeitura, nada mais. Não é? E aí, mas eu vou conseguir ainda colocar o nome lá. Aí chegamos, eu, pastor G, 7h10 da manhã. E aí perguntamos pro pessoal que tem campos de futebol, 2, um do lado do outro, um na frente do outro. E aí eu perguntei onde fica o cemitério de Arujá. O aplicativo está mostrando que é aqui. E disseram, não, meninos jovens, eu não conheço não. Aí o senhorzinho rapaz, eu sei, eu acho que é subindo naquele portão, vocês entram, sobem de carro lá, porque o cemitério fica escondido, fica mais em cima, quem olha lá de baixo não dá para ver nada lá em cima. E aí chegamos no cemitério, 7h10, eu falei, pastor Jesus, a seu horário é 7 horas, você já perdeu, mas eu não perdi ainda, o meu é 7h30. Mas vamos lá tentar. E aí conversamos, o chefe já veio, a moça da banca organizadora, e aí veio nos receber. Não tem problema, vamos, um é 7 horas, outro é 7h30, nós também atrasamos 10 minutos, vamos colocar os 2 para fazer a prova. E aí fizemos, começamos, uma terra dura, porque o primeiro palmo, 1,5 palmo mais ou menos, é duro mesmo. Hoje é moleza, né? Depois de quase um ano e meio de experiência, mas a primeira vez, misericórdia, que dureza. E aí eu comecei lendo essa trajetória de Moisés, na vida de Moisés. Eu falei, eu preciso contar para a igreja, não é? E aí o pastor Gese não passou na prova prática, porque Deus não permitiu, não é? E ele também, pelo jeito, não tinha muita sede, ele foi só para me seguir, me ajudar, não é? Porque o sonho era meu. E aí, de 4º lugar, saiu o resultado da prova, do resultado final do concurso público, e eu passei em primeiro lugar. Pela misericórdia de Deus. Aleluia. Aí o pastor, que é um pastor, meu chefe lá, com outros colegas, falaram, rapaz, Josiel, você trabalhava em qual cemitério? Eu falei, que cemitério nenhum. Eu era ajudante geral, agente de manutenção escolar lá em Suzano, funcionário da educação. E eles ficaram de orelha em pé. Como é que você conseguiu passar nessa prova prática? Eu falei, eu não sei, eu sei que eu peguei e fui para cima, comecei a cavar. Daqui a pouco cheguei no... Obrigado. Daqui a pouco cheguei no morto. Aleluia. Nunca tinha tocado no morto, mas cheguei no morto. Eu falei, eu vou arrancá-lo agora. E aí consegui arrancar aquele cadáver. Estava sequinho, graças a Deus. Só os ossos, não sabia nem que osso que era, mas consegui. Aleluia. E hoje estamos lá pela misericórdia de Deus. Tenho sonhos, outros sonhos, não é? Que Deus, obrigado, que Deus também está preparando para nós. É com dificuldade, com luta, porque a chefe do setor já disse, não, é esposo da Joyce? Tira o cavalinho da chuva. Pode, não, já foi no presidente da Câmara, já disse, não é para chamar, convocar mais ninguém. A Copa da Câmara Municipal de Suzano já está completa. E aí eu peço à igreja que orem, intercedam por nós, porque ano que vem
nós vamos entrar noutra batalha. Se for necessário, até judicial, porque é um direito meu. Já procurei os advogados com a pastora Joyce e eles já estudaram o caso e disseram: a vaga é sua, pode entrar com mandado de segurança. E aí, vamos, enquanto isso, não tenho pressa. Deus tem me abençoado lá em Arujá, pastor. Glória a Deus. Nós trabalhamos, um salário não é pequeno, graças a Deus, pela bondade e misericórdia. E ainda fazemos jardim, que não é um preço, um lucrinho bom. Também vendemos cruz, vendemos veleiro. Vendemos a lápide, não é? Que as pessoas que nós terminou no sepultamento, eu já falo para a família: olha, não deixe o seu ente querido aí abandonado. Peça para fazer uma lápide com a fotinha dele, nome bonitinho. Que eu nunca sabia disso. Esperei 8 meses para ter coragem, porque tem um colega lá que é fera, viu? Ele olha com um olhão assim, ó: é você? E aí ele virou meu amigo. Aleluia. Aquele amigo que você não pode virar as costas para ele. Desculpa, pastor, eu já vou terminar. Não pode virar as costas para ele, mas virou meu amigo, entre aspas. E aí ele até me ensinou como é que coloca a grama. E aí nós fazemos um trabalho bonito, a família fica feliz e alegre, contente, triste porque perdeu o familiar. E aí eu falo: não fica triste por isso, fica triste sim, mas jamais desesperado, porque já está além das nossas forças. A possibilidade que temos é fazer um jardim na sepultura, e aí colocamos a lápide, identificamos, fica tudo bonito, fica melhor para os familiares e muito melhor ainda para o profissional coveiro. Quando a família vem perguntar onde é, fulano tal, letra tal, número tal da sepultura, eu vou lá, tá certinho, fui eu mesmo que fiz, pela misericórdia de Deus. Então vamos orar, que Deus abençoe a sua vida e aprendamos que para Moisés, eu acho que não houve queda mais acentuada do que a queda de Moisés. Não houve. Príncipe do Egito, futuro herdeiro do trono, e agora um fugitivo, um andante, um errante pelo deserto, mas pastor de ovelhas e futuro o grande libertador de Israel. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde. Desculpe, pastor, os 6 minutos que passamos. Que Deus continue a abençoar a sua vida. Não esqueça, quando o desânimo vier, você se levanta em nome de Jesus e diga: sai para lá, Satanás, porque eu vou passar por cima de você se você não sair da minha frente. Porque Deus, com as forças mínimas que Deus nos dá, se o inimigo não sair da frente, nós passamos por cima. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Muito obrigado.